Boa noite, meu nome é Isaías, eu sou pastor da Igreja Central de Blumenau. E é uma alegria estar aqui falando com você da nossa igreja, a Igreja Central de Blumenau, para a sua casa, ou de onde você estiver assistindo este culto, essa mensagem dessa noite. Nós estamos estudando uma série sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. No domingo passado, nós estudamos a respeito do primeiro milagre de Jesus. Ele transformou a água em vinho. Se você não assistiu, se você não participou deste culto, não assistiu este sermão, quando terminar o sermão de hoje, vai lá, curta a nossa página, dá um joinha ali, receba as notificações e assista o sermão. Nessa noite nós vamos estudar sobre o segundo milagre de Jesus no Evangelho de João. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, e no Evangelho de João, obviamente, no capítulo 4 e o verso 46 até o verso 54. Na minha Bíblia eu posso ler: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhes rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Verso 54, e o último deste capítulo, foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Você já passou pela experiência de ver alguém que você ama tanto sofrendo? Como é que você se sentiu? Você já passou pela experiência de ver o seu filho com febre? Alguém que você ama tanto, a sua esposa, seu esposo, seus pais, doentes, hospitalizados? Talvez você olhasse e não visse muita saída, muita solução. Sabe, isso ocorreu comigo. Eu estava de férias no meu estado de origem, no Mato Grosso, e voltando, naquela noite eu estava dormindo em Cuiabá, na casa de um dos meus irmãos, quando o meu filho acordou queimando de febre. Levamos para um dos hospitais em Cuiabá e ele ficou hospitalizado 5 dias. Eu queria ficar no lugar do meu filho. Eu chorava, eu orava, eu clamava ao Senhor pela vida do meu filho. E você que é pai e já passou por uma situação, e você que é mãe também, uma situação parecida com esta, você com certeza daria tudo para ficar no lugar do seu filho. Uma história de João, a história que nós lemos, relata algo parecido com essa história. E o que Jesus nos ensina neste milagre? Alguns ensinamentos. Primeiro, nós necessitamos de cura. A primeira cura que nós necessitamos é a cura física. Falo para alguém que neste momento está acometido de uma enfermidade, alguém que está com sintomas do Covid-19, talvez alguém que está com falta de ar, talvez alguém que está com um problema crônico de saúde, talvez alguém que está com câncer, talvez alguém da minha família, da sua família que está sofrendo tanto nas mãos dos médicos. A quem você tem recorrido? Você precisa recorrer aos médicos, porque foram os médicos que Deus deixou para nós procurarmos. Mas nós não devemos nos esquecer de Jesus, que é o médico
dos médicos. Jesus, ele pode nos curar fisicamente, emocionalmente, e ele pode nos curar espiritualmente. Este oficial, ele foi de Cafarnaum até a Galileia, porque soube que Jesus estava ali. Ele andou um bom tempo, um bom trecho, e ele foi até Jesus. Muitas vezes temos buscado recursos fora de Jesus. Muitas vezes deixamos Jesus por último, quando não há mais saída, quando não há mais solução. Aí nós vamos recorrer a Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos procurar os médicos, sim, os especialistas. Como mencionei, Deus os deixou para cuidar de cada um de nós, mas nós precisamos procurar socorro, primeiro, no médico dos médicos, no Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos da cura, e esta cura somente Jesus pode dar. Também eu quero referir a uma outra cura, a segunda cura, a cura da doença espiritual. Essa doença chamada pecado, ela é muito pior do que o coronavírus. Este vírus, ele infestou a raça humana, e somente o sangue de Cristo é o remédio contra essa doença asquerosa, contra essa doença terrível chamada pecado. Talvez eu falo para alguém que precisa de uma cura espiritual. Você pode encontrar essa cura em Jesus. E aqui está o livro que fala de Jesus, que fala da saída, que fala da solução. Há algumas lições nessa história. Aquele homem, ele foi a Jesus, porque Jesus era a sua única saída. Jesus era o último recurso. E mesmo quando tudo falha, ainda existe a vez de Deus. Quando o homem não tem mais o que fazer, Deus ainda pode fazer. Deus ainda pode dar a cura, mesmo que seja a cura física ou a cura espiritual. Quem é Jesus revelado neste milagre? Jesus é o Deus onipotente. Jesus é o Deus que pode todas as coisas. Jesus, somente Ele tem autoridade sobre o espaço. E através deste milagre, a Bíblia nos mostra o poder de Jesus, o poder onipotente. Pelo poder da sua palavra, Ele curou aquele jovem, Ele disse, vai, o seu filho está bem. Jesus, Ele não está limitado a um espaço, Ele não está limitado a qualquer distância. Se perto ou longe, Jesus, Ele pode realizar. Ele tem capacidade de realizar todos os milagres. A Bíblia conta a história deste homem, e aquele homem creu que Jesus era capaz de restaurar a saúde do seu filho. Ele creu que Jesus não apenas podia, mas Jesus queria restaurar a saúde e a vida daquele menino. Aquele homem não sabia direito quem era Jesus, mas ele cria em Jesus. Ele cria que Jesus podia todas as coisas, inclusive curar o seu filho, devolver a saúde do seu filho, devolver a vida do seu querido filho. E nós temos desafiados nesses dias que nós estamos vivendo, a exercitarmos a nossa fé na capacidade do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, verso 38, pois o justo viverá pela fé. O que é fé? Tem muita gente que confunde fé com presunção. Fé é confiança em Deus. Por exemplo, eu oro a Deus pedindo uma cura. E eu quero que Jesus me cure hoje. Então eu vou orar com fé, vou orar entregando a minha vida a Jesus, dizendo, Senhor, me cura. Pronto, estou curado. E tive fé? Sim, eu tive fé. Eu confiei em Deus. Mas, se acontece, o resultado acontece diferente do contado e do desejado. Eu oro com fé, entrego a minha vida, o meu coração ao Senhor. Eu clamo ao Senhor e eu não sou curado. E por vezes os nossos familiares acabam morrendo dessa enfermidade. Eu não tive fé. Tive fé.
Fé é confiança em Deus. Olha aqui para mim. Fé é confiar em Deus com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Fé é eu viver perigosamente nas mãos do Senhor. Fé é eu confiar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Fé é continuar confiando em Deus com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu vou esperar, eu vou confiar no Senhor. Sabe? Esse texto também me ensina que Jesus, ele é o verbo vivo. Ele é a palavra verdadeira. Deus espera que nós creiamos nele. Deus espera que nós confiemos nele. Não apenas um assentimento intelectual. Por exemplo, um dia ouvi um pregador dizendo assim: se você perguntar para um bêbado se ele crê em Deus, se ele tiver de boné ou de chapéu, dizia o pregador, ele iria tirar o chapéu ou o boné e ia dizer, mesmo com a voz trôpega: eu creio em Deus. E eu encontrei 2 ocasiões, 2 bêbados, um com boné e outro com chapéu. E eu falei: moço, faz favor, quero falar com o senhor. Eu olhei para ele e disse assim: o senhor crê em Deus? O senhor acredita que Deus existe? E para minha surpresa, aquele bêbado, ele tirou o chapéu, um tirou o chapéu e outro boné, abaixou, curvou a sua cabeça e com a voz trôpega ele disse: eu creio no nosso Deus. Pergunto para você, aquele homem realmente cria em Deus? Aquele bêbado ou aqueles bêbados realmente criam em Deus? Não é apenas uma crença de palavras, é uma crença de atos. É entregar, é confiar no Senhor. A nossa fé deve estar baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela vai determinar o realizar do Senhor. Jesus, ele sempre atrelou o seu realizar e a capacidade de crer de cada pessoa. Temos que nos aproximar de Jesus com fé, com confiança de que ele vai fazer o melhor da nossa vida, nada duvidando, certo de que ele pode todas as coisas, inclusive curar os nossos queridos, curar os nossos familiares. E diz a palavra de Deus, o texto que nós lemos nessa noite, que o oficial creu na palavra de Deus. E diz a Bíblia, creu e partiu. Foi embora, foi para a sua casa. E isso repercutiu em toda a sua casa, em toda a sua família. O Senhor tem buscado entre nós homens e mulheres que sejam capazes de crer, que sejam capazes de confiar. Você tem confiado no Senhor? O justo viverá pela fé. Não uma fé qualquer, mas uma fé baseada na palavra de Deus, baseada no assim diz o Senhor. Nós somos capazes de confiar plenamente no Senhor, já que o justo viverá pela fé. Sem dúvida, ele pode. Ele pode todas as coisas. E o oficial creu nisso. E porque ele creu, o milagre aconteceu. Este milagre estimulou uma fé mais profunda na vida daquele oficial. E ele foi à procura de Jesus, baseado naquilo que ele ouviu das bodas de Caná. Daquilo que ele ouviu as pessoas dizendo que ele havia transformado a água em vinho. Mas ele foi e confiou na palavra de Jesus. Que tipo de fé, querido amigo, querido ouvinte? Que tipo de fé, querido telespectador, você tem? Uma fé intelectualizada? Uma fé real, uma fé baseada na palavra de Deus? Eu era pastor em um determinado lugar, e eu estava pregando ali, e o moço que estava comigo, um líder da igreja, estava na plataforma. Naquela época, as nossas igrejas todas usavam plataforma,
E aquele irmão, ele fez a oração de introdução dizendo assim: Senhor, aumenta a nossa pequenina fé. Um ano depois, voltando naquela igreja, quem estava comigo à frente? Aquele mesmo irmão, aquele mesmo líder, e ele fez a mesma oração. E a oração dele foi: Senhor, aumenta a nossa pequenina fé. Eu queria abrir os olhos durante a oração e interrompê-lo, dizendo assim: escuta, mas a nossa fé em um ano, será que não aumentou nada? Será que a nossa fé continua da mesma forma, da mesma maneira? Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano e sai ano, e a nossa fé continua da mesma forma. Que tipo de fé você tem? Este milagre mostra que a fé daquele homem foi trabalhada de maneira tal, ao ponto de vivenciar a cura de seu filho. E toda a sua casa creu. Toda a sua casa se converteu. Toda a sua casa entregou a vida e o coração a Jesus. A sua fé foi estendida para a sua família. A fé foi derramada em toda a sua família. Interessante, neste milagre, Jesus realiza a distância. Cristo resolveu os problemas daquela família à distância. Ele não precisou tocar no doente. Ele não precisou colocar a mão na cabeça e fazer uma oração. Não, foi à distância. Falo para alguém de nós que estamos sofrendo por um querido que sofre tanto. Uma enfermidade física, uma enfermidade emocional ou espiritual. Falo para alguém que está longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe da família, mas está sofrendo muito. Porque neste momento de pandemia, sabe que um sobrinho amado, uma sobrinha querida, que um irmão querido está com o coronavírus. Ou está com uma outra enfermidade pior. Falo para alguém que tem alguém da família que está entubado agora. Alguém desenganado pelos médicos. Alguém que os médicos já mandou ir para casa porque não tem saída, não tem solução. Ei, olha para mim. Eu não posso. Mas Ele pode. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E sabe, nós que estamos longe da nossa família, a minha família toda está no Mato Grosso, nós sofremos mais quando nós estamos distante, mesmo dos doentes. Talvez eu falo para alguém que tem alguém da família, alguém especial que está enfermo. Eu quero dizer para você que Jesus pode alcançar os nossos queridos. Jesus pode alcançar a sua mãe, se estiver do outro lado do país, do outro lado do mundo, em outro continente. Ele não apenas pode, mas Ele quer alcançar os nossos queridos. E sabe como Ele pode alcançar os nossos queridos? Através da oração intercessora. Orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ore pelo seu filho, ore pelo seu pai, ore pelos seus familiares. Falo para alguém que está triste por causa de alguém da família que está desenganado dos médicos. Ele é a saída, Ele é a solução. Queridos amigos, você que me assiste pelo YouTube ou você que me assiste pelo Facebook, eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode todas as coisas. Inclusive, Ele pode curar os seus familiares. Se Ele quiser. Se for para a honra e se for para a glória dEle, Ele pode todas as coisas. Gostaria você nessa noite de dizer assim: Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu quero entregar a minha vida e o meu coração ao Senhor. Eu quero entregar a minha família, eu quero entregar o meu pai, eu quero entregar a minha mãe, eu quero entregar os meus irmãos, eu quero entregar os meus familiares que estão enfermos.
crendo que o Senhor pode fazer o milagre, se for da sua vontade, para a sua honra, para a sua glória e para o louvor do seu nome? Se creres, verás a glória de Deus. Quer você dizer: Senhor, eu quero entregar e quero confiar, eu quero que a minha fé seja aumentada, seja ampliada. Por isso, nessa noite, eu quero entregar a minha vida e o meu coração ao Senhor. Você deseja? Feche os seus olhos se você pode e ore comigo. Querido Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer por esse milagre especial no Evangelho de João, a cura de um filho de um oficial. Aquele pai sofria, aquele pai chorava por causa da doença do filho. Ó Deus, muitas pessoas que estão assistindo esta oração, estão ouvindo esta oração neste momento, estão sofrendo pela doença de um filho, pela doença de um pai, pela doença de uma mãe, pela doença de um irmão, pela doença de um familiar. Ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, sendo para a tua honra, para a tua glória e para o louvor do teu nome, visita esta pessoa no leito, visita esta pessoa no hospital, visita esta pessoa em casa, visita essa pessoa que está em outra cidade, em outro estado, e se for para a glória do Senhor, cure, Senhor, para que haja louvor, haja a glória ao nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se não, Pai, nos ensine a aceitar a sua vontade, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós amamos ao Senhor. Também queremos te pedir, Pai, que nos ajude a aumentarmos a nossa fé, nos ajude a desenvolvermos a nossa fé, a nossa confiança que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Cuida de cada um de nós e nos abençoe. Nós te pedimos em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém. Foi um privilégio estar com você. Eu quero dizer para você que na Igreja Central de Blumenau e nas nossas igrejas no distrito, nós temos os nossos cultos presenciais apenas aos sábados. Começa às 9 horas da manhã com o louvor e adoração. E às 10h30 o pregador está terminando tudo. Culto de adoração, primeiro a escola sabatina, depois o culto de adoração. Momento de adoração com dízimos e ofertas, adoração infantil, o programa completo. Só que em 1h30. Ok? Você é o nosso convidado para frequentar uma das igrejas adventistas mais perto da sua casa. E se você é de Blumenau, venha visitar. Sábado, das 9 às 10h30 da manhã. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no domingo que vem, onde nós estaremos estudando o terceiro milagre de Jesus no Evangelho de João. Uma boa noite, Deus abençoe você.